Muito bem, a partir de agora, se você quiser nos acompanhar, isso é todos os dias, né? Sempre a partir da oração, que é o início do culto, nós estamos também ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho, tá? Se você quiser nos acompanhar, estamos aí transmitindo ao vivo também, porque eu creio que é mais uma forma da gente alcançar as pessoas. A gente não pode. Hoje de manhã cedinho eu estava pensando isso, né? Não tem como a gente obrigar as pessoas a crerem. Tem. Cada um crê naquilo que quer. Não é? Um crê na Coca-Cola. O que vai fazer? Cada um crê naquilo que quer. Outro entrega a sua vida para correr atrás de um time de futebol. Nós vamos pegar aquela pessoa e obrigá-la a mudar de vida, a ter uma consciência, né, de cidadania, de participação. Não tem jeito a gente obrigar ninguém. O máximo que a gente pode fazer, outros querem levar a vida no crime. Quer levar a vida roubando, furtando, enganando. Isso é de cada um. Isso é uma opção da pessoa. Outro quer ser drogado, quer usar maconha. Tava vendo ontem na internet, sujeito aí, está com quase 70 anos. Diz que todos os dias ele fuma maconha. Sujeito conhecido aí no meio artístico. É a opção dele, o que nós vamos fazer? O problema é dele. Outros querem cheirar cocaína, fumar aquele crack. O que nós vamos fazer? Né? Eu, às vezes, passo numa determinada rua e tem um bar assim na esquina. E todas as vezes que eu passo ali, tem aquele cidadão gordo, já de uma certa idade, sentado ali com aquele barrigão, tomando cerveja. O que eu posso fazer? A vida dele, a crença dele, é passar o dia ali bebendo cerveja. Eu não posso fazer nada, eu não posso obrigá-lo a entender que ele está jogando o resto de vida que ele tem fora. Eu não posso obrigar. Às vezes a gente tem vontade, né, de abrir a cabeça da pessoa, escrever um monte de coisas boas, coisas bíblicas, e colocar lá dentro, fechar e costurar o coco da pessoa de novo. Mas não vai adiantar. A gente também não pode fazer isso. A gente tem que respeitar a decisão, a opinião de cada um. Porque o Senhor Deus respeita. Pensa que Deus nos respeita. Não, você quer viver assim, você vive. Ora, isso é um problema seu. Né? Cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um tem responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de estar aqui todas as manhãs, pregando a palavra de Deus, todas as manhãs trazendo uma palavra de Deus diferente. Não vou trazer aquilo que eu já preguei ontem, nem o que eu preguei anteontem. Porque a palavra de Deus é tão vasta que dá para todos os dias nós trazermos uma nova palavra. Mas isso é responsabilidade. Não é uma profissão. Eu não ganho para fazer isso. Aliás, eu gasto para fazer isso. Então, é o que a gente pode fazer. Você não tem na sua família pessoas que não querem nem saber? Não querem saber. Aliás, sabem que você é cristão,
se afasta de você. Você deve ter na sua família. Eu tenho na minha. Me põe de lado. O que eu posso fazer? Provavelmente cada um. Não posso. Sabe, a gente procura uma, duas, três vezes a pessoa e a gente observa, né, que a gente está sendo colocado de lado. Ah, então deixa, é assim que a pessoa quer. Eu preciso respeitar a vontade dela. Não posso concordar com aquilo. Concordar é diferente. Respeitar é diferente. Né? O sujeito quer ser homossexual, a pessoa quer ser lésbica. Eu não posso ir lá impedir ela de fazer isso. Isso é um problema dela. Agora, eu não concordo. Mas eu respeito a atitude dela. Como eu respeito no sentido de não impedir a pessoa, né? Eu respeito o drogado, o alcoólatra, o ladrão, o problema dele. Entendeu? Então, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer, é o que eu faço. Prego a palavra de Deus. Não posso fazer mais do que isso. Não é permitido. Nós não vamos sair cometendo atos violentos contra pessoas que não têm a mesma fé que a gente. Dá vontade, às vezes, porque a gente vê os absurdos, dá, mas o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer? Levar a palavra para a pessoa, explicar. E é o que nós fazemos aqui. Olha, você está correndo atrás de santo aí, para com isso. Jesus não divide a glória dele, isso aqui explica. É o que dá para fazer. Pessoa quer adulterar, o problema dela, não vai adulterar comigo. Vai adulterar com quem ela quiser, né? Olha, está agindo errado. É o máximo que a gente pode fazer. Respeitar. E é isso que nós fazemos aqui. Não obrigamos ninguém a estar todo dia nos vendo, não. Isso é cada um quer ver, vê. Não, ouvir, ouve. Não quer, não ouve. Não, porque nós vamos fazer uma campanha e você tem que vir todos os dias. Não, você não tem nada. Isso é um problema seu. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus todos os dias, a não ser que haja um problema técnico, né? Mas todos os dias. 10h07, 10h10 a gente entra. Né? Ouve quem quer. Ouve quem quer. Participa quem quer. Ninguém é obrigado, não. Também ninguém é obrigado a concordar com as coisas que eu falo aqui. Tem um monte de gente que não concorda. Quer continuar seguindo esse circo, esse teatro que é feito por aí. Eu mostro que as pessoas estão erradas em fazer isso, mas é de cada um. Vamos orar, porque hoje nós vamos desmistificar uma passagem bíblica. Você que está pelo Facebook já sabe que nós vamos falar sobre Mateus 17, 21 e também Marcos 9, 29. Se você quiser abrir aí, primeiro nós vamos orar aqui, mas você pode abrir. Eu vou te explicar esta passagem, sabe? Porque eu sei que você já ouviu tantas vezes, de repente você já até falou. Daqui a pouquinho. Vamos orar primeiro? Vamos falar com Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, querido, maravilhoso. Oh Deus, perfeito é o Senhor. Tremendo. Universal. Eterno.
justo, fiel, poderoso, amoroso, perdoador, libertador. Bendito és tu, Santíssimo Deus, Santo, 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 Santíssimo Deus. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, o nosso amor, o nosso temor. Ensina-nos, ajuda-nos a crescermos juntos na graça, no conhecimento do Senhor. Fala conosco, estamos com os ouvidos abertos, a mente pronta para receber a tua instrução. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, de todo o mal. Principalmente, livra-nos da mentira. Esta é a oração que eu faço nesta manhã. Honrando o Senhor, cultuando o Senhor e te agradecendo. No nome do Cristo Jesus. Amém. Deixa eu convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus 17, 21. E se você quiser também, você pode abrir em Marcos. Eu vou abrir também, porque eu vou ler aqui 9, 29. Marcos 9. Deixa eu botar o óculos, porque senão a miopia me impede de ler. 29, está aqui. Né? E eu quero dizer para você que Jesus, antes do seu ministério, era Jesus. Depois que ele inicia o seu ministério, ele passa a ser Jesus Cristo. Isso não muda nada, estou só trazendo informação para você. Depois que ele morre e ressuscita, ele passa a ser Cristo Jesus. Entendeu? Então, quando você for falar de Jesus antes do ministério, Jesus. Durante o ministério, Jesus Cristo. Quando você for se referir a Jesus depois da morte e ressurreição, é Cristo Jesus. Só para você saber. Se você não falar, não tem problema, mas para você falar corretamente. Tá bom? Só para saber, eu falei, não tem problema. Só para você saber. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler primeiro aqui Marcos capítulo 9, versículo 29. Vamos ler? Se tiver a Bíblia, eu quero te convidar para ler. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Certo? É isso que está aí? Ok?
Agora vamos ler Mateus 17, 21. Por quê? Mateus e Marcos, porque não Lucas e João? Porque eles não falam desse assunto. Eles não abordam esta parte do assunto. Mateus 17, 21. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, já falou, quem sabe. Está errado? Não, claro que não. Claro que não. Todas as pessoas, todos os cristãos, principalmente aqueles que têm atividade no cristianismo, né, devem ter a sua fé objetivada em Deus. Deus deve ser o objeto da nossa fé, né? O objeto da fé, eu às vezes vou um pouco além na explicação, só para você entender. O objeto da fé não pode ter motivo pessoal, particular. O objeto, quer dizer, o objetivo da nossa fé, o motivo da nossa fé, não pode ser pessoal, não pode ser particular, não pode ser pessoal, não pode ser o pastor da igreja. Ele não pode ser o objeto da nossa fé. Não pode ser o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vontade de se exibir, de aparecer. O objeto da nossa fé não pode ser a denominação, as pessoas da denominação. Mesmo que a gente diga, não, a minha fé é direcionada para ajudar as pessoas. Este é o resultado da fé. Mas o objeto, o motivo da fé é Deus. É Deus, sempre deve ser Deus. Não pode ser outra coisa. Tá? Agora vamos aqui em Marcos 9, 29, né? Tem alguma coisa... Ah, pastor, mas eu não estou lendo a Bíblia. Tudo bem, você não pode agora. Mas depois você vai ver o que eu vou falar. Né? Eu estou falando, depois você vai ver. Em Marcos 9, 29, a palavra e jejum, porque e não é uma palavra, né? Jejum é, mas e não, está entre colchetes, não está? Muito bem. Agora vamos voltar aqui em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Toda a frase, mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Toda esta frase está entre colchetes, não está? Você sabe por que está entre colchetes? Eu vou te explicar. Tudo na sua Bíblia que estiver dentro do colchete é aquele negocinho assim, um risquinho assim, depois um risco reto, depois um outro perpendicularzinho assim, para baixo. Isso é um colchete. Colchete, perdão. Isso quer dizer
que nem em todos os manuscritos que foram encontrados com o Evangelho de Mateus, foi encontrada essa frase. Tudo que se encontrar na Bíblia entre colchetes, quer dizer que são vários manuscritos, junta-se todos eles, aquilo que for igual passa a ser o que é, e aquilo que não for igual fica sobre suspensão, fica se estudando aquilo para ver se aquilo é verdadeiro. Então, encontraram vários manuscritos de Mateus, mas não encontraram em todos eles o versículo 21. Encontraram em alguns, em outros não. Por causa disso que está entre colchetes. Então, primeira coisa, quando transliteraram, colocaram isso daqui para a gente saber, olha, esta frase não está em todos os manuscritos de Mateus. Esta frase está na maioria dos manuscritos de Marcos. Mas a palavra jejum apenas em alguns manuscritos. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. E jejum apenas em alguns manuscritos. Agora, se nós temos a nossa fé objetivada, se Deus é o objeto da nossa fé, nós vivemos uma vida cristã. A vida cristã é uma vida de oração. Ou não? É uma vida de oração. Então, a palavra jejum, ela é um acréscimo, mas oração não. Porque a vida cristã é uma vida de oração, nós oramos, né? A gente ora de manhã, a gente ora quando vai comer, não é? Na hora da refeição. A gente ora à noite. Esta é a vida cristã, é uma vida de oração. Então, oração não é uma palavra acrescentada, mas jejum é. Você está me entendendo? Porque a vida cristã é uma vida de oração. Agora, isso não quer dizer que a gente vá rejeitar isso daqui. Isso quer dizer que a gente não pode fazer desta frase, mas esta casta não se pode expelir senão por meio de oração e jejum, como se fosse uma doutrina. Não se pode fazer disso uma doutrina. Por que se não se pode fazer disso uma doutrina? Porque oração é doutrina, mas jejum não. Não se pode fazer disso uma fórmula para expulsar demônios. Porque oração faz parte da vida do cristão. Então, oração, não se pode expelir por meio de oração. O cristão ora normalmente.
Está entendendo por que isso daqui está em alguns manuscritos e não está em outros? Porque a palavra jejum está em alguns manuscritos e não está em outros. Quando se faz uma tradução, é bom você saber isso. Isso é bom você entender. Se utiliza todos os textos da época. E esses textos podem estar em vários idiomas, principalmente por serem daquela época, né? Onde se falava o árabe, o hebraico, o grego. Então você vai encontrar textos em árabe. Você vai encontrar um texto, estou falando de texto sagrado, você está me entendendo? Texto que passa pelo cânon, ou para saber se é sagrado ou não. Você pode encontrar um texto em árabe, por exemplo, mais antigo do que um texto grego. E isso não significa que, embora o texto grego não tenha a palavra jejum e oração, que ele não venha fazer parte do escopo original. Ou ele não faça parte porque ele está em árabe. Então, todos os manuscritos que foram encontrados, tanto de Mateus quanto de Marcos, foram usados numa análise fidedigna, ampla, e foram estudados. E chegou-se à conclusão de que deveria se constar a frase toda, porque se encontrou em manuscritos de Mateus, e que deveria se constar a palavra porque se encontrou nos manuscritos de Marcos. Mas não pode se fazer da frase ou da palavra uma doutrina. Porque se o cristão, é até uma redundância, né? Mas se o sujeito é cristão, ele vive uma vida de oração. Porque se ele é cristão, ele é seguidor de Cristo. Cristo vivia orando. Por causa disso que se coloca de colchetes. E muita gente só usa o colchete, né? Não, olha, para expulsar esse tipo de demônio precisa de oração e jejum. Olha, então nós vamos no monte ficar em jejum e orar. Como se aquilo... Porque você já não faz isso normalmente, a oração? A oração não faz parte da sua vida? Então você não é cristão. Ninguém é obrigado a jejuar. Eu conheci uma senhora, não sei nem se ela é viva, há muitos anos atrás, e ela vivia jejuando, vivia com problemas. Ela não podia jejuar. Tinha problemas de saúde, que cada vez que ela jejuava, ela passava mal. Uma pessoa não pode ficar sem ter um alimento, uma coisa no estômago. E jejum não é esse papinho que eu já ouvi. Não, eu vou fazer jejum de café. Ah, faça-me um favor. Jejum é não comer e não beber. Jejum de café? Outro dia veio uma moça, já faz tempo.
Ah, pastor, eu estou fazendo jejum de chocolate. E eu quase que caí para trás. Jejum de chocolate. Isso não é jejum. Isso é se abster. Porque as pessoas não sabem o que elas falam, na verdade. Eu estou me abstendo do chocolate. Não é jejum. Você come chocolate o dia inteiro, você só come chocolate. Então não é jejum. Você está em abstinência daquele alimento. Estou me abstendo de jejum, de chuchu. Você não está de jejum de chuchu. Entendeu? Quando você vai fazer, entenda bem isso. Tem pessoas que não podem jejuar. E tem gente aí que fica incentivando o jejum. Cada um sabe se pode ou não jejuar. Eu, sábado de manhã, estava comentando aqui. Sábado de manhã, eu acordei muito cedo. Por quê? Eu acordo cedo. Mas eu deixo para tomar o café, o meu café, mais tipo 8h30, 15 para as 9. Por quê? Porque depois eu só vou comer alguma coisa que normalmente não é almoço, 1 e pouco da tarde. Então, quanto mais tarde eu tomar o café, mais eu aguento só comer nesse horário. E no sábado eu acordei muito cedo. E tomei o café muito cedo. Então, quando foi umas 10 e pouco da manhã, eu não estava bem. Meu estômago estava completamente vazio. Eu não estava jejuando, não, estava fazendo uma atividade, inclusive. E eu tive ânsia de vômito e tal, porque o estômago estava completamente vazio. E eu estava em atividade. Imagina um jejum, não é todo mundo que pode jejuar, não. Jejuar é não comer. Não é, agora eu vou ficar 15 dias sem comer feijão, isso não é jejum. Você não come feijão, mas come outras coisas, ora. Não é jejum. É se abster daquele alimento, isso não é jejum. Você vê os jejuns feitos aí. Moisés jejuou, não comeu nada. Não deixou, vou fazer jejum de queijo. Não, ele foi lá para o monte e não comeu. Jesus, 40, Moisés também, 40 dias sem comer e sem beber. Você pensa que, gente, o ser humano não aguenta. Não aguenta. Então, você vem em jejum para o culto. Depois a gente toma café. Isso não é jejum. Você atrasa o café, não é jejum isso. E as pessoas vão fazendo essas coisas achando que estão agradando a Deus. Na realidade, estão agradando quem está propondo, né? Vocês vêm em jejum para o culto, nós vamos cultuar Deus em jejum e depois nós vamos tomar um café da manhã. As pessoas vão lá por causa do café da manhã. Porque não estão em jejum, estão atrasando a comida, mas vão comer. Atrasaram o café da manhã 2 horas. Isso não é jejum. Jejum é não comer, é não beber. Isto é jejum. Quando você vai fazer um exame médico, um exame de sangue, vamos lá. Você faz jejum de tantas horas. Normalmente 12 horas. Você pode comer uma coisa e não comer outra? Não, você não pode comer nada. Não é? Vai fazer exame de sangue. Eu, quando vou fazer exame de sangue, é 12 horas de jejum. Nem água posso tomar. Jejum! Agora, não, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola. Eu estou fazendo jejum de Coca-Cola. É? Oh, que legal, né? Se você não tomar Coca-Cola, você vai morrer, porque... Não, você morre se você tomar Coca-Cola. Então não é. Isso daqui não pode ser regra. O jejum não é regra, porque não é todo mundo que pode jejuar. Tem pessoas que têm pouco açúcar no sangue.
É hipoglicemia, né? Acho que é isso. Tem que comer, senão passa mal. A pessoa começa a ficar zonza, tremendo, tem que chupar uma bala rapidinho para pôr açúcar. Por causa disso que não é regra expulsar demônio com jejum. Ora, você expulsa o demônio se ele realmente está fazendo parte da vida de alguém, né? É com a sua presença em Deus através da oração, porque todo cristão ora constantemente. Então, para você entender bem esta passagem de Mateus 17, 21 e Marcos 9, 29, isto não está em todos os textos, né? Está em alguns, não está em outros. Então colocaram em colchete, e tudo que estiver em colchete na Bíblia é por causa disso. Né? Só para você ter ideia, o Novo Testamento tem aproximadamente 5.000 manuscritos no grego, 10.000 manuscritos em latim e 9.000 manuscritos em outros idiomas. Olha só. E quando se vai traduzir, todo esse material é importante. Nada se joga fora. Em segundo lugar, né, eu quero que você entenda bem essa questão do jejum. Se você tirar a palavra jejum daqui, vamos ler sem a palavra jejum? Mateus 17, 21. Eu vou ler sem a palavra jejum. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração. Tem sentido isso para você ou não? É o que está aqui em Marcos 9, 29. Tira a palavra. Você vê que em Marcos só está em colchete a palavra jejum. O resto não. O resto fazia parte dos manuscritos. Só o jejum que aparece em alguns e não aparece em outros. Esta casta de demônios não pode sair senão por meio de oração. Ora! O cristão vive em oração. Se a fé do cristão está em Deus, está objetivada em Deus, ele vive em oração. E se você continuar lendo, é muito interessante que eu acho que as pessoas travam, né, em algumas passagens e não leem antes, não leem depois, né? Até perdi aqui. Pronto, já achei de novo. Elas travam aqui. Não, olha, porque lá está escrito certas castas de demônios. Mas você esqueceu o que você leu antes? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Estou no versículo 19 de Mateus 17. E eles lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. O que é esta fé? Já expliquei isso. O que é esta fé como um grão de mostarda? Qual a fé? Um grãozinho de mostarda, meu irmão, minha irmã, só para você ter ideia. Ele é menor do que uma cabecinha de alfinete. Ou vamos falar assim, do tamanho de uma cabeça de alfinete. Olha o tamanho desta sementinha de mostarda. Tamanho de uma cabecinha de alfinete.
Qual é a fé? Entre aspas, só para você entender, não é que o grão de mostarda tem fé, não é isso. Um grão de mostarda tem mais fé que o outro, não é isso, mas é só para você entender. Se existe fé num grão de mostarda, qual a fé que o grão de mostarda tem? Que ele caindo na terra, ele vai germinar. É isso que Jesus está falando. Um grãozinho de mostarda tão piquititico, caindo naquela coisinha, uma cabecinha de alfinete, cai na terra, vira um arbusto. Às vezes até um arbusto grande, não é uma árvore, mas é um arbusto. Apesar de pequenininho, ele vira um arbusto. E é isso que Jesus está dizendo, nós, mesmo sendo pequenos, temos que ter esta fé. Que o grão de mostarda tem, que caindo na terra, ele vai germinar e vai virar um arbusto. Não importa o que você é, o que você faz, o quanto você tem ou o que você não tem. A nossa vida de oração é o resultado da nossa dedicação a Deus e a sua palavra. É isso que Jesus está dizendo. Se você não tem dedicação a Deus e a palavra dele, você não expulsa nada. Nenhum cachorro que está no seu portão você expulsa. Sendo exagerado, é claro. Você está entendendo? Não é que você tem que ficar sem comer 40 dias, você não vai ficar, você vai morrer, você vai empacotar, você vai mais cedo para onde você tem que ir. Mas a oração é a única maneira de nos comunicarmos com Deus, é a comunicação com Deus que o homem tem, é através da oração. E é através da oração que nós mostramos a abundância da nossa fé. Mesmo que seja a cabecinha de um alfinete, um grãozinho de mostarda. E Jesus falou, olha, vocês não expulsaram os demônios porque vocês não estavam levando uma vida cristã. Vocês estavam empolgados com tudo aquilo que estava acontecendo. E vocês se esqueceram de objetivar, direcionar, de ter como alvo Deus, o eterno, para a nossa fé. E não os acontecimentos ao nosso redor. Se você for ler, você vai ver que é exatamente isso. Leia do versículo 14 de Mateus 17. Eles ficaram, olha, nós estamos expulsando demônios, olha, puxa vida, que legal, o demônio, opa, bate em retira. Ficaram empolgados e se esqueceram que Deus é o motivo da fé. Se vangloriaram. Isso acontece. E o Senhor Jesus, o Cristo, está aqui explicando para eles. Não está mandando eles fazerem jejum e oração, não. Está pedindo, ó, vocês têm que levar a vida cristã, senão vocês não vão conseguir nada mesmo. Porque era assim que Jesus vivia. Porque esta prática era a prática de vida de Jesus. O objeto da nossa fé deve ser Deus, o eterno, o nosso Senhor. Amado Deus, querido Pai, querido e poderoso, maravilhoso, Senhor da glória, eterno Deus Todo-Poderoso.
Fala mais com cada um de nós a respeito deste assunto, Senhor. A respeito da vida cristã, a vida de oração, de ter o Senhor como o motivo, como o alvo, como o objetivo da nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vivermos esta fé do grãozinho de mostarda, que é pequititico, como uma cabecinha de alfinete. Fala mais com a gente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos as coisas, não inventarmos coisas, mesmo que naquele momento elas pareçam convenientes. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus, o Eterno, não precisa de nós. Graças te damos, Senhor, porque mesmo não precisando de nenhum de nós, o Senhor nos ama e tem compaixão e misericórdia. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta é a oração que faço, no nome do Cristo Jesus. Amém.